Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Eu quero examinar hoje o texto de Colossenses no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. A minha Bíblia traz o seguinte título: Regras para o viver santo. Está escrito: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos rogar, pedindo iluminação e entendimento do Espírito Santo. Senhor Deus, nós rogamos que o Teu Espírito Santo nos oriente no entendimento desta palavra, que cada pessoa agora possa se concentrar e aprender mais a respeito dessas verdades que estão aqui. Esse é o meu pedido, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Eu quero falar sobre uma atitude radical que nós aprendemos aqui com esse texto. Paulo diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza humana, em algumas traduções, em outras, terrena. O apóstolo, ao mencionar a natureza humana, se refere às atitudes e ações corporais que expressam o velho homem. As Bíblias dão alguns títulos para essa parte da epístola, como essa versão que eu li, diz lá: regras para o viver santo. Outra tradução diz: exortação à santidade. E William Barclay, que foi um erudito e um comentarista bíblico, ele diz que é aqui, nesse capítulo 3, onde começa definitivamente a seção moral desta carta. Paulo, então, ao falar sobre essa natureza, ele apresenta verdades sobre o assunto que servirá para todos os crentes em Cristo em todas as épocas. Quais verdades são apresentadas sobre essa natureza que é chamada de humana ou terrena, que Paulo trata no versículo 5. Primeira verdade que nós aprendemos aqui é a seguinte: essa natureza pecaminosa, essa natureza terrena, humana, ela não é suprimida imediatamente após a regeneração. Eu ouvi certa vez um pastor luterano dizendo para a sua igreja, para a sua congregação, quer dizer, as pessoas que ele cuidava, que o crente, o cristão, ele não está vacinado contra o pecado. Quer dizer, ele queria dizer que todas as pessoas estão sujeitas a errar. Eu imagino que o que ele queria dizer é que quando a pessoa se converte, ela tem a ideia de que ela não terá mais fraquezas e ela provavelmente não errará mais. E não é isso que acontece. Muitas vezes a pessoa crê que a conversão vai fazer com que todos aqueles maus hábitos, aqueles vícios, saiam imediatamente da sua vida. Mas a verdade é que existe a parte humana que deve ser feita. A parte daquela pessoa que se converte. Ela precisa trabalhar e muito para sacrificar esses maus hábitos na sua vida. Paulo se dirige a crentes regenerados, mas que por influências filosóficas estavam acreditando que o corpo não tinha valor e, portanto, podiam satisfazer desenfreadamente seus apetites e vontades. Por isso nós podemos afirmar que mesmo a pessoa cristã, ela ainda vai apresentar algumas dessas fraquezas, alguns desses defeitos que ainda estão ali e que precisam ser tratados da maneira correta. Por que falamos isso? Porque Paulo escreve para pessoas santas, pessoas convertidas, mas que estavam
se deixando levar por essas influências de satisfazer os seus apetites e vontades. E muitas pessoas ainda hoje pensam nisso, que se estão na igreja, se são convertidas, se professam fé em Jesus Cristo, mas ainda têm esses defeitos, esses vícios, esses maus hábitos, deve ser porque deve conviver com eles. E a própria pessoa admite que ela é imperfeita. Mas não é isso que a gente aprende aqui. O fato é que esses maus hábitos, esses vícios, esses defeitos precisam ser tratados. E pela linguagem de Paulo deve ser feito o seguinte: morrer, fazer morrer essa natureza humana. Uma das verdades da regeneração, ou seja, do novo nascimento, é que o Espírito Santo capacita o homem a produzir boas obras. João Calvino, considerado o maior teólogo da Igreja depois de Agostinho, diz o seguinte sobre isso. Veja o que ele diz, João Calvino: quando Deus nos reconcilia consigo mesmo por meio da justiça de Cristo e nos considera como justos por meio da livre remissão de nossos pecados, Ele também habita em nós pelo seu Espírito e santifica-nos pelo seu poder, mortificando as concupiscências, ou seja, os desejos fortes da nossa carne, e formando o nosso coração em obediência à sua palavra. Desse modo, nosso desejo principal vem a ser obedecer à sua vontade e promover a sua glória. Porém, ainda depois disso, permanece em nós bastante imperfeição para repelir o orgulho e constranger-nos à humildade, baseado em Eclesiastes 7:20 e 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. O que Calvino quis dizer é que depois do novo nascimento, ou seja, da regeneração, da conversão genuína, o homem ele vai receber uma capacidade de mortificar essas concupiscências, esses desejos fortes. Quer dizer que o Espírito Santo passa a habitar no crente e ele consegue forças suficientes para isso, para formar no seu coração obediência. Então quer dizer que o cristão, ele se converte, no sentido de que ele se direciona a Deus e ele passa agora a receber a capacidade de mortificar esses desejos. Exatamente isso que Paulo ensina no capítulo 3 de Colossenses. Outra verdade que nós aprendemos aqui é que, embora a natureza permaneça, não devemos nos conformar a ela. Então, com clareza, eu já falei um pouco sobre isso, mas detalhando mais. O fato de existir esses maus hábitos não significam que nós devamos nos conformar a eles. Pelo contrário, a forma aqui é fazer morrer. É muito sério lidar com esse assunto. E.W. Tozer, que foi um pastor norte-americano, ele escreveu algo sobre como alcançar poder espiritual. E ele, nesse ensaio, nesse livro, ele fala sobre 5 votos que os crentes, os cristãos precisam ter para alcançar poder espiritual. E qual o primeiro que nós vamos falar? O primeiro voto que E.W. Tozer cita é o seguinte: para alcançar poder espiritual, tratar seriamente com o pecado. Quer dizer, a pessoa precisa entender que se relacionar com o pecado não deve ser algo normal e natural. Deve se relacionar com esses efeitos do pecado, ou a natureza do pecado, de maneira séria. Eu tenho aqui uma citação do famoso teólogo Louis Berkhof, na sua Teologia Sistemática, que ele fala um pouco sobre isso. Eu vou ler. Diz assim num capítulo onde ele intitula A Punição do Pecado: o pecado é coisa muito séria
e é levado a sério por Deus, embora os homens muitas vezes o tratem ligeiramente. Não é somente uma transgressão da lei de Deus, é também um ataque ao grande legislador, uma revolta contra Deus. É uma infração da inviolável justiça de Deus, que é o fundamento do seu trono, baseado em Salmo 97:2. E uma afronta à imaculada santidade de Deus, que requer que sejamos santos em toda a nossa maneira de viver, de acordo com o texto de 1 Pedro 1,16. Berkhoff também fala a mesma coisa. Tratar seriamente com o pecado. Paulo está enfaticamente dizendo isso. Fazei, pois, morrer. Esse inconformismo veio expressado de duas formas aqui no texto. A primeira forma que a gente entende que não devemos nos conformar ao pecado é a seguinte. Quando Paulo lembra aos crentes aqui dessa carta, dessa epístola aos Colossenses, que eles haviam alcançado algo através de Jesus. A palavra que Paulo usa aqui, fazer pois, esse pois parece de algo que ele tratou antes, diante daquela realidade que está ali descrita nos versículos 1 até o 4. Quando ele chega no versículo 5, logicamente que as Bíblias, quando Paulo escreveu, não tinha versículo, mas o que nós temos hoje registrado no versículo 5, na verdade está fazendo uma referência a esses textos, essas palavras anteriores que vêm do versículo 1 ao 4. Então Paulo diz assim, fazei pois. Essa palavra pois parece ser um argumento daquilo que Paulo falou antes, e que dá um sentido de explicação dessa não conformidade, exatamente por causa da experiência que os crentes da cidade de Colossos haviam experimentado. Quando isso pode ser visto em Colossenses 3:1, quando Paulo diz, pois morrestes, e a vossa vida está ocultada com Cristo em Deus. Paulo está apelando ao seguinte, vocês já morreram, vocês têm uma nova vida, então não pode se conformar com essas realidades pecaminosas. Quando Paulo então diz, pois morrestes e a vossa vida está ocultada com Cristo em Deus, ele apela exatamente para isso, não se conformem. E no verso 4 ele também diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, meus irmãos, vocês não podem se conformar com essa natureza. A vida de vocês não pertence mais a vocês. Lembrem-se que vocês foram ressuscitados, guardados em Deus, quer dizer, pertence a Ele, e preparados para uma glorificação. Outra forma de inconformismo que está aqui no texto é expressada através da relação implacável com que os crentes devem se dirigir a ela. Fazei morrer. Vamos ver um pouco mais sobre essa frase, essa expressão, fazei morrer. Outra tradução diz, mortificai. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. É outra forma de traduzir esse texto. A palavra que é necrosate, a palavra mortificai ou fazei morrer. Necrosate é tornar morto. E é uma maneira muito forte na língua grega de se expressar. E o tempo verbal aqui indica um ato decisivo. Quer dizer, o cristão precisa realmente decidir. Ele precisa resolver, fazer morrer essa natureza. O que Paulo pede então é uma decisão de exterminar aquelas coisas que estão associadas ao velho homem, mudando totalmente para as coisas que estão associadas à nova vida que temos em Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo mudança de mente. Talvez ele está aqui tomando emprestado uma imagem de Jesus que está registrada em Marcos, no capítulo 9, versículos
43, 45 e 47. Eu vou fazer essa leitura. Marcos 9, 43 diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. No 45. E se teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é entrares na vida aleijado, do que tendo dois pés, seres lançados no inferno. E no versículo 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno. Jesus foi aqui também bem enfático a respeito de como devemos nos relacionar com essas coisas que faz tropeçar. Tropeçar, o que é o tropeçar? A pessoa andando, quando ela tropeça, ela para de caminhar. Quando se usa aqui a palavra de tropeço, tropeçar significa se algo te impede de continuar caminhando. E geralmente é o pecado que impede o homem de caminhar numa direção correta para Deus. Quais são, então, algumas dessas formas de pecaminosidade se apresentar? Então, Paulo aqui ele descreve as paixões como membros do corpo. E como, então, que se expressa essa natureza? Através de alguns pecados mesmo bem claros que ele utiliza aqui. Bom, essa natureza ela se apresenta através da fornicação e da impureza. Fornicação aqui traz o sentido de a relação entre os sexos. E isso é tão sério, isso é tão precioso, que o uso indiscriminado disso acaba com sua destruição. A palavra utilizada aqui é porneia, a palavra prostituição, que significa exatamente isso, aquilo que é levado a certas práticas que envolve os sexos, os relacionamentos íntimos. E isso, esse uso indevido do instinto sexual é a violação da lei do amor. Por quê? Porque usa as pessoas. Logicamente que Deus deu um instinto sexual, mas para ser utilizado da maneira correta. E quando se viola isso, faz com que a pessoa só olhe para o outro com o objetivo de ter prazer, de alcançar aquilo que quer. E por isso viola a lei do amor, porque a pessoa não está olhando com amor, não está se utilizando da maneira correta. Enfim, isso aqui é muito sério. A outra forma é a impureza, que também poderia ser traduzido como pensamentos pecaminosos, que é a contaminação do caráter impuro, ou uma predisposição para o mal. É aquela pessoa que sempre visa o benefício próprio. Essa natureza se apresenta através também das paixões e desejos, que é a classe de homens que se deixa governar por seus desejos e que jamais tentam governá-los. Quer dizer, não se coloca limites, não tem domínio, são pessoas sem domínio. Outra forma de se apresentar essa natureza é através da avareza. A palavra aqui é pleonexia. Jesus usou uma palavra para os líderes religiosos da época, que está registrada em Lucas, chamando-os de avarentos. A palavra lá é filarguria, filargúrios, de filo, que é amigo, e argúrios, prata, na língua grega. Então, avareza, filarguria, significa amigo do dinheiro, amigo da prata. Mas aqui a palavra utilizada por Paulo não foi essa, foi pleonexia, que é uma palavra grega formada de duas palavras. A primeira metade da palavra provém de pleon, que significa mais, e a segunda deriva de ekein, que significa ter. Então, pleonexia é fundamentalmente o desejo de ter mais. Os próprios gregos a definiam como um desejo insaciável e diziam que satisfazê-lo era como tratar de encher de água um recipiente furado. Logicamente que quem tem o desejo de ter mais nunca se satisfaz. O
quer dizer, nunca está cheio. Sempre está faltando alguma coisa. Então ele quer cada vez mais. E isso era visto pelos gregos como um dos pecados sérios. A busca desumana do interesse próprio. Também seria outra forma de traduzir. A busca desumana do interesse próprio. William Barclay diz: é, portanto, um pecado de um alcance muito amplo. Se se trata do desejo de dinheiro, conduz ao roubo. Logicamente, a pessoa quer ter mais, não se satisfaz, ela subtrai do seu semelhante. Se se trata do desejo de ganhar prestígio, conduz à ambição perversa. Se for o desejo de poder, conduz à tirania sádica, quer dizer, a pessoa se deleita em tirar proveito do outro, não se importa com o sofrimento alheio, desde que ele alcance o que quer. Se se desejar a uma pessoa, conduz ao pecado sexual. C.F. DeMoe, que foi professor em Cambridge, ele descreve o seguinte, que esse pecado da avareza, aqui utilizado por Paulo, a palavra pleonexia, é o oposto ao desejo de dar. Também é visto como egoísmo e interpretado como a incapacidade de compartilhar aquilo que se apropriou e, portanto, visto por Deus como idolatria. A terceira verdade que nós aprendemos aqui sobre essa natureza, e é a última parte que nós vamos falar, é que essa natureza é morta quando nos apropriamos das fontes certas para isso. Através da busca. Paulo aqui está dizendo que nós devemos buscar as realidades celestiais. Quando ele diz, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. A frase, as coisas que são de cima, tem uma conotação ética como também espacial. Ética no sentido de coisas elevadas, as coisas nobres, aqueles conceitos mais elevados de pureza, de caráter, de santidade. Mas também no sentido espacial, como nosso Senhor, né, é visto na Escritura como a destra do trono de Deus, nas alturas. Então a ideia de pensar num nível mais alto, lembrando dele em tudo. O que Paulo quer dizer não é que as coisas da terra sejam malignas totalmente, mas devemos estar dispostos a avaliar todas as coisas sob a perspectiva fornecida pela eternidade. O que eu faço aqui vai repercutir pela eternidade. Então eu tenho que ter cuidado com o que eu faço. A palavra buscar indica tanto o foco quanto a urgência. E o tempo verbal, dizem os especialistas em língua grega, indica uma ação contínua. Quer dizer, quando diz buscar, não é um dia, mas é uma busca diária. É exatamente essa busca diária que faz com que nós possamos fazer morrer essa natureza. Outra fonte que devemos nos apropriar no combate a essa natureza é através do pensar. Diz buscar e pensar. Então devemos pensar nas realidades celestiais. Pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A palavra grega aqui é phroneite, que significa considerar, no sentido de julgar. Tudo deve ser julgado. Também pode ser prestar atenção, estar atento, ou ser sensato, razoável, utilizar a razão em tudo que vai fazer. A espiritualidade cristã é um modo de pensar e nós devemos levar em consideração tanto a Cristo quanto a sua perspectiva. Qual é a conclusão que nós chegamos? C.F. DeMoe, esse professor em Cambridge, que foi um pastor e um comentarista bíblico, ele diz: o cristão deve matar seu egocentrismo, deve considerar como mortos todos os desejos e ambições privados. Em sua vida deve haver uma transformação radical da vontade e um deslocamento radical do centro. Tudo aquilo que o separe da obediência total a Deus
e da entrega plena a Cristo deve ser amputado cirurgicamente. E que nós possamos levar em conta essas verdades que estão aqui. Eu cito Robert Murray M'Cheyne, que já foi considerado e é considerado um dos homens mais semelhantes a Cristo que já viveu na Escócia. Uma frase desse homem, que foi citada por um pregador e um pastor no Rio de Janeiro, na Igreja Presbiteriana da Barra, o Antônio Carlos Costa, ele pregando certa vez também sobre esse tema da natureza humana, ele cita a frase de Robert Murray M'Cheyne, vale a pena ouvir para encerrar esse pensamento, encerrar esse sermão, porque Robert Murray M'Cheyne foi um homem santo. Veja só que ele já foi considerado um dos homens mais semelhantes a Cristo que já viveu na Escócia. Robert Murray M'Cheyne diz o seguinte, essa frase nos ajudará com certeza a sacrificarmos essa natureza. Diz ele, o meu coração é como pólvora seca. Basta uma faísca para incendiá-lo. Portanto, eu procuro sempre mantê-lo umedecido com a graça divina. A melhor maneira de não se deixar incendiar pelo pecado é manter-nos sempre submissos ao nosso Senhor e que o Espírito Santo possa umedecer o nosso coração com essa graça, para que não sejamos levados pela pecaminosidade, as concupiscências que existe ainda mesmo depois do novo nascimento. Que Deus possa abençoar a todos para que possam fazer morrer essa natureza. Que Deus nos ajude, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.